Essa história aconteceu no interior de Minas Gerais, em uma pequena cidade chamada São Bento das Almas. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia não passar, onde os sinos da igreja marcavam não só as horas, mas as memórias. E foi ali, numa estrada de terra cercada por eucaliptos e vento frio, que uma mulher chamada Dalva decidiu recomeçar sua vida, longe de tudo que a lembrava do passado. Dalva era viúva. O marido, Júlio, morrera em um incêndio misterioso 2 anos antes. As más línguas diziam que ele havia provocado o fogo por desespero, outros juravam ter visto uma sombra rondando a casa na noite da tragédia. Mas Dalva nunca acreditou em boatos. Ela só queria esquecer. Por isso, quando soube que havia um barraco antigo e queimado na beira do rio, à venda por quase nada, decidiu comprá-lo. Era pequeno, sujo, e metade das paredes ainda tinham marcas do fogo. Mas ela dizia que o cheiro de cinza era melhor do que o cheiro de lembrança. O caminho até lá era silencioso. À esquerda, o mato alto escondia restos de cercas e ossadas de animais, à direita, o barranco descia até um rio lento e escuro. Quando Dalva chegou, o sol já se escondia, tingindo o céu de vermelho. A casa parecia respirar, o vento entrava pelos buracos e fazia as tábuas estalarem como se alguém se movesse por dentro. Ela encostou a mala na parede chamuscada e olhou em volta. No canto da sala, havia um espelho emoldurado por ferro retorcido. Coberto de fuligem, parecia esquecido ali há décadas. Ela tentou arrastá-lo, mas era pesado demais. Então, apenas limpou com a manga da blusa, revelando o reflexo turvo de uma mulher exausta, de olhos fundos, e um medo que ainda não tinha nome. Nos primeiros dias, Dalva viveu em silêncio. Limpava, cozinhava, dormia cedo. O barraco tinha só um quarto, uma cozinha pequena e uma janela virada para o rio. À noite, o vento fazia as brasas antigas sussurrarem nas paredes. Às vezes, ela acordava achando que o fogo ainda ardia. O som das labaredas parecia vir do espelho. No terceiro dia, enquanto varria o chão, ouviu algo diferente, um tilintar metálico, vindo de trás do móvel. Ao empurrá-lo, encontrou um anel enferrujado, com uma pedra vermelha rachada. Dentro, uma inscrição quase ilegível, por amor, até o fim. O coração dela gelou. Era a mesma frase que Júlio dizia todas as noites antes de dormir. Dalva tentou se convencer de que era coincidência. Mas o incômodo cresceu. O espelho, desde aquela tarde, parecia mais limpo. A fuligem sumia sozinha. E, aos poucos, o reflexo não mostrava apenas ela. Na primeira vez, pensou que era engano, uma sombra passando atrás, um vulto do lado de fora. Na segunda, jurou ver um rosto. Um rosto que não era o dela. E no quarto dia, quando acordou no meio da madrugada e acendeu a lamparina, percebeu que o espelho não refletia o quarto como deveria. O reflexo mostrava o cômodo iluminado por chamas. As paredes ardiam. E, no meio do fogo, uma mulher gritava. Dalva soltou a lamparina, que caiu no chão, espalhando óleo e medo. Ficou imóvel, com o coração batendo tão alto que parecia ecoar dentro do vidro. Na manhã seguinte, foi até a cidade. Tentou conversar com a vizinha mais próxima, uma senhora chamada Dona Áurea, que morava a quase 1 quilômetro dali. Quando mencionou o barraco, a mulher empalideceu. Disse que aquele terreno era amaldiçoado. Que o incêndio que destruiu o barraco não era o primeiro. Que antes dele, uma família inteira havia morrido queimada ali, uma mulher e 2 filhos pequenos. O marido, desaparecido, nunca foi encontrado. E o mais estranho, toda vez que alguém tentava reconstruir a casa, o fogo voltava. Como se o lugar respirasse tragédia. Dalva ouviu calada, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Quando voltou, o espelho estava diferente. Limpo. Polido. E, pela primeira vez, parecia convidar. À noite, o vento voltou a soprar forte. A lamparina oscilava, e o espelho parecia brilhar com luz própria. Dalva se aproximou. Tocou a moldura fria. E, por um instante, sentiu o ferro pulsar. O reflexo mostrava o barraco exatamente como era, até que, lentamente, a imagem começou a mudar.
O fogo aparecia de novo, mas dessa vez, no meio das chamas, ela viu uma mulher que parecia ir com ela mesma. Mesmos olhos, mesmo formato de rosto, mas com um olhar perdido, gritando nomes que Dalva nunca ouvirá antes. Lúcia. Pedro. Os nomes ecoaram do outro lado do vidro, e o som se espalhou pelo barraco, como se o espelho respirasse palavras. Dalva caiu de joelhos, tapando os ouvidos. O espelho tremeu. A moldura se retorceu. E, por um instante, o vidro pareceu líquido, como se algo tentasse atravessá-lo. Quando o vento cessou, o reflexo voltou ao normal. Mas no chão, bem em frente ao espelho, havia cinzas frescas. E sobre elas, as marcas de duas pequenas mãos. Ela não dormiu naquela noite. Sentou-se na cadeira e ficou olhando para o espelho até o amanhecer, como quem espera uma resposta que não quer ouvir. Quando o sol nasceu, o reflexo mostrou algo novo. O quarto estava igual, exceto por uma fotografia antiga pendurada na parede que, na vida real, não existia. Nela, uma mulher sorria com 2 filhos no colo. O fogo ainda não havia começado. Mas o olhar dela era o mesmo de Dalva. E foi ali, naquela manhã, que Dalva entendeu: o espelho não mostrava o passado. Mostrava a vida que o fogo tentou apagar e que agora queria ser lembrada. Naquela manhã, Dalva olhou o espelho com uma mistura de medo e fascínio. O vidro parecia chamar. Havia algo ali, algo que não era apenas reflexo, era presença. Ela respirou fundo e se aproximou. Encostou os dedos no vidro frio. Por um segundo, teve a sensação de que alguém encostava do outro lado também. Um toque leve, como de uma mão tentando reconhecer outra. Dalva recuou, o coração batendo descompassado. Mas quando olhou de novo, o reflexo mostrava algo que a fez perder o ar. O retrato pendurado na parede, aquele que na vida real não existia, agora tinha um novo detalhe: uma figura masculina, de pé, atrás da mulher e das crianças. O rosto estava desfocado, mas o formato dos ombros, a postura, o jeito de inclinar a cabeça era igual ao de Júlio. Dalva se afastou, tropeçando na cadeira. O ar parecia pesado. Abriu a janela para respirar, mas o vento que entrou era quente, como o sopro de um forno. O cheiro de fumaça era real, não era lembrança. Ela olhou para fora e viu, por um instante, o rio coberto por uma névoa que parecia subir do chão. Fechou os olhos. Quando os abriu, tudo estava normal outra vez. O espelho, no entanto, continuava a brilhar, silencioso e provocador. Dalva começou a se perguntar se estava ficando louca. A dor, a solidão, o peso da perda, tudo isso podia estar distorcendo a realidade. Mas havia algo mais. Algo antigo. Algo que não vinha dela. Nos dias seguintes, as visões ficaram mais intensas. Cada vez que passava em frente ao espelho, Dalva via o reflexo de lugares que não existiam mais: o barraco antes do fogo, as crianças brincando no chão, a mulher penteando os cabelos diante do vidro, às vezes, o próprio Júlio, observando de longe. Ela tentava não olhar, mas o espelho parecia segui-la com o canto da visão. Quando dormia, sonhava com um incêndio. Via o fogo subir pelas paredes e ouvia gritos, mas o mais terrível era que, nos sonhos, era ela quem segurava a lamparina. Acordava suando, o coração aos pulos, e jurava sentir o cheiro de querosene no ar. Numa tarde, a vizinha, Dona Áurea, apareceu. Trazia pão e café, dizendo que não gostava da ideia de Dalva ficar sozinha naquele lugar. Enquanto conversavam, Dalva evitava olhar para o espelho, mas notou que Áurea não tirava os olhos dele. "Você limpou isso, minha filha?" perguntou, desconfiada. "Não." "Por quê?" A mulher fez o sinal da cruz. Esse espelho não estava aqui quando a casa queimou. Ele apareceu depois. O povo diz que foi o único objeto que não pegou fogo. E quem olha demais para ele começa a ver o que não devia. Dalva tentou rir, mas o som morreu na garganta. Áurea se despediu logo em seguida, deixando um rosário sobre a mesa. "Reze antes de dormir. E cubra o espelho. Sempre." Dalva tentou seguir o conselho. Cobriu o espelho com um lençol branco e dormiu com o rosário na mão.
Mas, à meia-noite, acordou com o som de algo se movendo. Um arrastar lento, como de tecido sendo puxado. Quando abriu os olhos, o lençol havia caído no chão. O espelho estava descoberto, e no reflexo, Dalva viu a si mesma dormindo, mas com alguém de pé ao lado da cama. Um homem. Alto, imóvel. O rosto estava na sombra, mas os olhos brilhavam como brasas. Ela se levantou devagar, virou-se, e não havia ninguém. O reflexo, porém, continuava mostrando o homem parado ao lado da cama, olhando diretamente para ela. E então ele falou. A voz não veio do ar, mas de dentro do vidro, por amor, até o fim. Dalva gritou e o espelho trincou. O som ecoou pelo barraco, e o vidro vibrou como se estivesse vivo. Ela correu até a porta, mas ela não abria. O vento batia forte lá fora, fazendo as janelas baterem. As labaredas dos sonhos pareciam tomar forma, refletidas nos pedaços quebrados do espelho. O fogo dançava dentro do vidro, e as vozes começaram a sussurrar nomes. Lúcia. Pedro. Júlio. O mesmo coro de desespero que ela ouvia todas as noites, agora ecoava dentro da casa. Quando o vento cessou, Dalva percebeu que o espelho não havia se partido completamente. As rachaduras formavam uma espécie de desenho, 3 figuras humanas de mãos dadas. Ela, o marido, e uma mulher que ela ainda não reconhecia. Na manhã seguinte, Dalva foi até o rio lavar o rosto. A água estava fria, mas o reflexo na superfície mostrou algo que a fez perder o fôlego. Lá atrás dela, no barranco, havia uma mulher parada na sombra da casa. Vestia roupas antigas, o cabelo preso, e olhava diretamente para Dalva. Mas quando ela se virou, não havia ninguém. Voltou para dentro tremendo. No chão, encontrou o anel que havia guardado na gaveta da cozinha. Ele estava quente, como se tivesse acabado de sair do fogo. E dentro da pedra vermelha, havia algo que nunca estivera lá antes, uma silhueta minúscula, gravada, de uma mulher segurando 2 crianças. Dalva começou a entender que o espelho não queria apenas mostrar o passado, se ele queria ser olhado. E, quanto mais ela olhava, mais o passado se misturava ao presente. Naquela noite, antes de dormir, ouviu passos do lado de fora. Passos leves, de alguém descalço, andando ao redor da casa. O som parou bem atrás da parede onde o espelho estava pendurado. Dalva ficou imóvel, sentindo o ar gelar. E então, do outro lado, uma voz de criança sussurrou: "Mamãe, vem brincar com a gente", e o fogo já acabou. Ela chorou. Não sabia se por medo ou por saudade. Porque, naquele instante, teve a sensação de que não era mais a única alma viva dentro daquele barraco queimado. Na manhã seguinte, o silêncio dentro do barraco era pesado demais para ser natural. Dalva acordou com a sensação de que alguém a observava. O ar tinha o cheiro úmido de madeira molhada e fumaça antiga. O lençol que cobria o espelho havia sido arrancado durante a noite. O vidro, agora, refletia o quarto com perfeição, exceto por um detalhe: sobre a cama refletida, havia cinzas espalhadas, e nelas, uma pequena pegada de criança. No mundo real, a cama estava limpa. Mas no reflexo, era como se o passado tivesse deixado marcas que não podiam mais ser apagadas. Dalva se aproximou, o coração martelando no peito. Tocou o vidro com a ponta dos dedos, e uma onda de calor percorreu seu braço. Era como tocar uma lembrança viva. De repente, a imagem começou a se mover sozinha, como um filme antigo em preto e branco. A mulher do retrato apareceu novamente, penteando o cabelo, sorrindo para os filhos, enquanto um homem se aproximava por trás e a abraçava. Dalva sentiu o estômago revirar. O homem tinha o mesmo corte de cabelo, o mesmo jeito de andar, o mesmo anel no dedo, e era Júlio. O marido que ela vira morrer no incêndio. O marido que, até aquele momento, ela acreditava nunca ter pisado naquele barraco antes. O espelho tremia, e Dalva recuou, tropeçando na cadeira. As imagens se distorciam, e as chamas voltavam a crescer do outro lado do vidro. O homem gritava, a mulher chorava, e as crianças desapareciam sob a fumaça. Dalva tampou os ouvidos, mas as vozes invadiam a cabeça dela.
Júlio repetia a mesma frase, como um lamento, por amor, até o fim. E então o fogo tomou tudo. No último segundo, antes que a imagem se apagasse, Dalva viu o rosto da mulher se voltar diretamente para ela, com um olhar cheio de dor, sussurrar, ele prometeu que seria diferente. Dalva caiu de joelhos. As lágrimas escorriam, mas o medo era maior que a tristeza. As peças começaram a se encaixar. Júlio sempre evitara falar sobre o passado, sobre o tempo em que viajava pelo interior consertando casas antigas. Dizia que queimava madeira para purificar o mal, mas ela nunca entendeu o que isso significava. Agora, tudo fazia sentido. Ele esteve ali antes. Talvez naquele mesmo barraco. Talvez com aquela mulher. E talvez fosse o fogo dele que tivesse matado todos. No fim da tarde, Dalva decidiu fazer algo que nunca havia feito, confrontar o espelho. Pegou o rosário que Dona Áurea lhe dera, colocou no pescoço e se ajoelhou diante do vidro. "Quem é você?" perguntou, com a voz trêmula. O espelho pareceu responder com o som de uma respiração longa. A superfície se cobriu de névoa por dentro, e lentamente palavras começaram a se formar, como se alguém escrevesse com o dedo do outro lado, "Você já sabe." Dalva recuou, assustada. As palavras desapareceram, mas uma nova imagem surgiu. O barraco antes do fogo, de novo. A mulher e as crianças deitadas, dormindo. A lamparina acesa na mesa. Um vulto se aproxima. É o homem. Júlio. Ele derrama o querosene no chão, as mãos tremendo, os olhos marejados. Dalva começou a chorar, suplicando para que a cena parasse, mas o espelho a obrigava a ver. O homem acende o fogo, e a chama cresce, engolindo tudo. No meio das chamas, ele grita o nome da mulher, Rita. Antes de desaparecer no meio da fumaça. Dalva gritou. A imagem sumiu. O espelho se cobriu de rachaduras, mas não quebrou. Ela ficou ali, caída no chão, tentando entender. Júlio incendiou o barraco, matou uma família e depois voltou para ela. E quando o passado o alcançou, talvez o fogo tenha vindo cobrar. O incêndio que matou Júlio não foi um acidente. Era o reflexo voltando. No mesmo dia, Dalva foi até a cidade buscar respostas. Foi direto ao cartório, procurando registros antigos da propriedade. O escrivão, um homem magro e pálido, folheou os arquivos e achou um documento amarelado. Proprietária, Rita de Andrade. Falecida em 1964. Causa da morte, incêndio. Dalva perguntou se havia algum parente vivo. Ele balançou a cabeça. Só um nome aqui. Júlio F. de Andrade. Marido. O chão pareceu sumir sob os pés dela. O sobrenome era o mesmo de Júlio. Ele não era apenas o culpado. Ele era o viúvo daquela mulher antes de se tornar o marido dela. Quando Dalva voltou para casa, o sol já estava se pondo. O barraco parecia diferente. As paredes pareciam respirar mais forte, e o espelho brilhava com uma luz alaranjada. Ela se aproximou devagar, e antes mesmo de olhar, ouviu uma voz sussurrar o próprio nome, Dalva, e era a voz de Júlio, vinda do espelho. Eu tentei apagar o que fiz, mas o fogo nunca perdoa. Ela chorava, as mãos tremendo. Por que, Júlio? Por que fez aquilo? E ele respondeu, por amor. Sempre por amor. Mas o amor, Dalva, quando arde demais e queima tudo ao redor. O reflexo dele começou a se desmanchar em fumaça, e atrás, o rosto de Rita apareceu, seus olhos cheios de ódio e tristeza. O vidro se contorceu, e o fogo começou a brilhar dentro da moldura, como se estivesse vivo novamente. O vento soprou com tanta força que as janelas se abriram sozinhas. Dalva tentou correr, mas o calor a fez recuar. O espelho pulsava. As vozes gritavam. E, por um instante, ela viu as duas mulheres, ela e Rita, lado a lado, refletidas no mesmo vidro. Duas viúvas do mesmo homem. Duas vítimas do mesmo amor que destruiu. O fogo se apagou tão rápido quanto começou. Dalva caiu no chão, exausta, o rosto coberto de fuligem.
Quando abriu os olhos, o espelho estava intacto, mas o reflexo mostrava algo impossível. O barraco estava novo, reconstruído, cheio de luz. A mulher e as crianças sorriam dentro do vidro. E Júlio não estava mais em lugar nenhum. Dalva encostou a mão no vidro e, pela primeira vez, ele estava morno, não frio. E ela entendeu que o fogo queimar não era punição. Era lembrança. E que o espelho, agora, não queria mais mostrar dor. Queria mostrar o que o amor, em sua forma mais trágica, tentou apagar. Nos dias que seguiram, Dalva tentou continuar a vida. Acendia o fogão, varria o chão, e fingia não notar o espelho no canto do quarto. Mas ele sempre parecia observá-la. Às vezes, via o reflexo mover-se um segundo depois de seu próprio movimento, como se houvesse um atraso entre os mundos. Outras vezes, jurava ver sombras atravessando o vidro, rápidas demais para entender o que eram. Na primeira semana, ela parou de olhar. Na segunda, começou a ouvir. O som vinha de dentro do espelho, um choro abafado, de criança. Ela cobria o vidro com um lençol, mas o som continuava, ecoando dentro da casa. De madrugada, o choro se transformava em risadas, e Dalva sentia passos pequenos correndo de um cômodo ao outro. As tábuas rangiam. O relógio parava exatamente às 3h15 da manhã, todos os dias. Sempre o mesmo minuto. E quando ela finalmente criou coragem de olhar, o espelho mostrava algo que a fazia estremecer. A marca de uma mão pequena, suja de cinzas, aparecia no centro do vidro, do lado de dentro. Dalva não dormia mais. Passava as noites acordada, sentada diante do espelho, esperando algo acontecer. Queria entender o que aquelas almas queriam dela. Queria saber por que o espelho não a deixava em paz. E numa dessas madrugadas, ouviu uma voz suave chamar seu nome. Não era o choro de criança. Nem o sussurro de Júlio. Era uma mulher. Dalva, e você precisa ver. Ela levantou, devagar, e se aproximou. O vidro parecia respirar. A superfície se mexia, ondulando como água. Ver o quê? Ela perguntou. A resposta veio em forma de imagem. O reflexo mostrou o barraco novamente, mas desta vez, o tempo era outro. O chão estava coberto de folhas secas, e no canto, o espelho estava sendo pendurado na parede por um homem. Júlio. Ele parecia mais jovem, mais calmo. Uma mulher o observava. Rita. É lindo, ela disse, sorrindo. Ele assentiu, mas seu olhar era pesado, quase triste. Espelhos guardam a alma de quem se vê neles, respondeu. Promete nunca quebrar? Rita riu. Prometo. O reflexo se apagou. Dalva encostou o rosto no vidro, e lágrimas caíram sem que ela percebesse. Era como assistir à origem da maldição. O espelho era o elo. O primeiro espelho do amor deles. O mesmo espelho que viu o fogo. O mesmo que agora aprendia naquele ciclo. Quando ela se afastou, percebeu que o lençol caído no chão havia se movido sozinho, arrastado lentamente até seus pés. O espelho queria ser visto. Na manhã seguinte, ela foi até Dona Áurea, a mulher que lhe vendera o terreno. A velha abriu a porta com os olhos cansados, como se já esperasse aquela visita. Eu sabia que você ia voltar, disse. Dalva contou tudo, o espelho, as vozes, Júlio, Rita, o fogo. A velha escutou em silêncio, apenas acenando com a cabeça. Quando Dalva terminou, Áurea pegou um colar de madeira e colocou em sua mão. Você está lidando com algo que não é deste lado, minha filha. Esse espelho foi achado entre os escombros. Dizem que o vidro não derreteu nem com o fogo. Sabe o que isso significa? Dalva balançou a cabeça. Que ele guardou tudo o que o fogo não pôde destruir. As lembranças. Os pecados. Os espíritos. Dalva voltou para casa com o colar no pescoço e o coração apertado. Decidiu que precisava destruir o espelho. Não podia mais viver com aquilo. Pegou o martelo e respirou fundo. Acabou, murmurou, e golpeou o vidro com toda a força. Mas o espelho não quebrou. Nem uma rachadura.
Apenas vibrou, emitindo um som agudo, como um grito abafado. A parede tremeu. As luzes piscaram. E uma sombra saiu do vidro, uma fumaça escura, densa, que tomou a forma de uma mulher. Rita. Ela não falava, apenas olhava. Seus olhos eram 2 pontos de fogo. Dalva recuou, o martelo caiu de sua mão. Eu não sou ele, gritou. Eu não sou Júlio. A sombra se aproximou, e quando encostou o rosto em Dalva, o frio tomou conta do ambiente. Uma força invisível a jogou contra a parede. Você ocupou o lugar dela, sussurrou uma voz dentro da cabeça de Dalva. Você herdou o espelho. Herdou o amor. Herdou o castigo. Dalva tentou correr, mas o espelho agora parecia uma janela aberta. Dentro dele, o barraco estava em chamas, e a mulher de vestido branco a chamava com a mão. Venha ver o que ele fez comigo. A fumaça tomou todo o quarto, e o vidro começou a sugar o ar. Dalva sentiu o corpo sendo puxado para a frente. As unhas arranhavam o chão, mas não havia onde se segurar. Gritou, mas o som se perdeu dentro do vento. E então, atravessou. O silêncio do outro lado era absoluto. Quando abriu os olhos, o barraco estava inteiro, novo, limpo, cheio de vida. As crianças brincavam no quintal. Rita estava viva, sorrindo. Dalva olhou para as próprias mãos e percebeu que eram diferentes. Menores. Jovens. Ela estava dentro da lembrança. Ou dentro do espelho. Eu não devia estar aqui, murmurou. Rita virou-se para ela e sorriu. Mas você veio. Agora verá como tudo começou. Do lado de fora, Júlio aparecia, segurando um galão de querosene. O sol se punha, tingindo o céu de vermelho. Rita se aproximou da janela e observou o marido. Ele disse que o amor dele era fogo, disse baixinho. E eu acreditei. Dalva tentou gritar, avisar, impedir o que viria, mas o corpo não respondia. Estava presa no tempo, condenada a assistir a tragédia novamente. O fogo se espalhou, rápido, e Rita virou-se para ela, serena. Diga a ele que eu o perdoei. Mas que ele nunca vai sair daqui. A chama subiu pelas paredes. O espelho no canto refletia tudo, e Dalva viu seu próprio reflexo gritar dentro do vidro. Então, tudo ficou branco. Quando recobrou a consciência, estava deitada no chão do barraco, de volta ao presente. Mas o espelho agora tinha uma rachadura no meio, dentro dela, o reflexo mostrava Rita parada, olhando-a. E pela primeira vez, Dalva viu um sorriso leve no rosto dela. Um sorriso de paz. Mas o mais estranho, era que, no reflexo, Dalva não estava sozinha. Atrás dela, uma sombra familiar se erguia lentamente, o contorno de Júlio, olhando através do vidro. Dalva ficou parada diante do espelho, o coração batendo devagar, pesado. Júlio estava ali, só o que restava dele. O reflexo mostrava seu rosto, mas os olhos eram vazios, sem cor, como se o tempo tivesse apagado qualquer traço de humanidade. Ele parecia querer dizer algo, mas não havia som. Apenas o som do vento passando pelas frestas da casa, um som que parecia sussurrar segredos antigos. Ela deu um passo à frente. O chão rangeu, e por um instante, o reflexo se partiu em fragmentos de luz. Rita continuava parada no fundo, imóvel, com aquele mesmo olhar sereno, como se esperasse que Dalva compreendesse algo. E então, uma voz ecoou dentro da mente dela, não vinha de fora, mas de dentro do próprio espelho. Agora você sabe quem fomos, e mais ainda não sabe quem é. Dalva sentiu o chão estremecer. As paredes vibravam, o vento girava em torno do barraco, levantando cinzas invisíveis. O espelho começou a pulsar, como um coração. E dentro dele, o reflexo se transformou. Mostrava agora Dalva entrando na casa pela primeira vez, meses antes. Mostrava-a olhando ao redor, limpando o pó, acendendo o fogo. Mostrava tudo como se o espelho tivesse filmado cada gesto, cada pensamento. E então, mostrou algo que ela não lembrava, uma sombra que a acompanhava desde o primeiro dia,
sempre atrás dela, no canto da imagem, a mesma sombra que agora se erguia atrás de seu reflexo. Ela se virou devagar, e sentiu o ar sumir dos pulmões. Júlio estava ali, em carne e sombra. O mesmo rosto que ela vira nas fotos, o mesmo olhar cansado, o mesmo silêncio. Você, e ainda está aqui? Sussurrou ela. Ele não respondeu. Apenas deu um passo. O chão pareceu afundar sob o peso de algo que não pertencia mais à terra. Por quê? Perguntou Dalva, a voz trêmula. Por que me escolheu? O homem olhou para o espelho, e o vidro refletiu não mais o presente, mas o passado, o dia em que o fogo começou. Júlio atirava querosene nas paredes, o rosto tomado de fúria, e gritava o nome de Rita. O espelho captava tudo, como um olho eterno. E quando ele riscou o fósforo, viu o reflexo da mulher abraçando as crianças. Por um segundo, hesitou. Por um segundo, pensou em parar. Mas o fogo já estava aceso, e o destino selado. Dalva chorava. Você não queria matá-los, e ele desviou o olhar. O espelho me mostrou o que eu mais temia perder. E quando tentei apagá-lo, ele me devolveu o fogo. Foi então que Dalva entendeu. O espelho não mostrava apenas o passado, se ele refletia o que havia de mais escondido dentro da alma de quem o possuía. Júlio fora consumido pela culpa. Rita, pela dor. E agora, talvez ela mesma estivesse se tornando parte daquilo. Eu não pertenço a esse lugar, disse com firmeza. Eu não sou vocês. O espelho brilhou intensamente, e a voz de Rita ecoou, então liberte-nos. Dalva respirou fundo, e por um instante, todo o medo desapareceu. Lembrou-se das palavras da velha Áurea, o fogo destruiu o que o espelho guardou. Talvez a única maneira de quebrar o ciclo fosse repetir o que começou tudo, mas desta vez, com intenção de purificar, não de destruir. Ela correu até o fogão, acendeu uma vela, e a colocou diante do espelho. A chama pequena tremia, refletida 1000 vezes no vidro rachado. Que o que foi culpa vire perdão. Que o que foi dor vire descanso. O reflexo começou a ondular, e uma ventania forte entrou pela janela, derrubando tudo ao redor. O fogo cresceu, lambendo o chão, subindo pelas paredes, mas desta vez o calor não era destrutivo, era como um sol nascendo dentro da noite. As vozes começaram a se misturar, choros, risadas, pedidos de paz. O espelho rachou mais uma vez, e Dalva viu, pela última vez, o rosto de Rita e Júlio lado a lado. Eles sorriam, serenos, dissolvendo-se em luz. O vidro explodiu num estalo seco, espalhando fragmentos pelo chão. E o silêncio voltou. Quando o dia amanheceu, o barraco era só cinza. O fogo apagara sozinho, deixando apenas o cheiro de madeira queimada e um espelho em pedaços, agora completamente opaco. Dalva acordou do lado de fora, deitada na terra fria, o colar de madeira de Dona Áurea preso ao pescoço. O sol nascia, e o vento levava a fumaça embora. Ela se levantou, olhou para trás, e o barraco, pela primeira vez, parecia em paz. Nos dias seguintes, ninguém acreditava na história. Diziam que o fogo começou sozinho, talvez por um curto-circuito. Que Dalva teve sorte de sair viva. Mas ela sabia o que tinha acontecido. Sabia que o espelho cumprirá seu papel. E, às vezes, à noite, jurava ouvir uma voz leve, quase um sussurro vindo do vento, obrigada. Meses depois, Dalva vendeu o terreno. Partiu sem olhar para trás. Levou apenas o colar e um pequeno fragmento do espelho, que guardou dentro de uma caixa. Nunca contou a ninguém. Mas quem passava pelo antigo barraco jurava ver, nas noites de lua cheia, um reflexo tremeluzindo entre as cinzas, como se o espelho, mesmo quebrado, ainda guardasse um último olhar. E talvez guarde até hoje. E se você chegou até aqui, pense comigo em quantas coisas existem nas casas antigas, nos objetos esquecidos, que ainda carregam as emoções de quem os tocou. Quantos espelhos, por aí, ainda mostram o que ninguém mais deveria ver. Se essa história te arrepiou, deixe um comentário dizendo o que você teria feito no lugar de Dalva. Inscreva-se no canal, porque ainda há muitas histórias que o tempo tentou esconder, e eu vou te contar todas elas.